Você está escrevendo seu TCC e seu artigo científico, ou até mesmo um projeto de pesquisa científica, e está com dificuldades em relação ao referencial teórico? Bem, hoje você vai ter a oportunidade de entender cada um dos elementos, como deve ser o fluxo de pensamento da composição de um referencial teórico. Vamos lá? Olá, tudo bem? Quem fala com você é o professor Roberto Penha e você está no canal Contabilidade Societária. Hoje vamos aprender um pouco sobre referencial teórico, como escrever um referencial teórico, como deixar os elementos nele devidamente evidenciados para atender à necessidade e o mínimo, digamos assim, obrigatório para compor esse elemento essencial de um trabalho científico, né? É a estrutura dele, a espinha dorsal de um trabalho científico é de fato o referencial teórico. O referencial teórico ele é fundamental em virtude dele conter os elementos teóricos que vão dar um suporte para o trabalho, para a própria elaboração do mesmo. Então, julgo que seja um dos elementos que são imprescindíveis. E alguns alunos têm dificuldade de fazer esta seção em específico de um trabalho científico. Então, hoje eu vou lhe mostrar cada um dos elementos, o passo a passo de como executar isso. De antemão, se você está caindo primeiro neste vídeo, eu informo para você que existe uma série, uma playlist falando sobre a confecção e elaboração do trabalho científico. Inclusive, a aula anterior, que foi sobre a introdução, vai aparecer um card aqui ao lado e com esse card você vai poder visualizar a aula anterior e também existe uma playlist que ao final deste vídeo vai ser sugerido para que você possa assistir e acompanhar desde o início do processo, começando pela escolha de um tema de um TCC ou de um artigo científico, ou até mesmo no projeto de pesquisa, como funciona o fluxo de pensamento. Então, recomendo fortemente que você veja os vídeos anteriores, caso não tenha visto ainda, para depois sim assistir esse, para você entender o fluxo de pensamento, assim como também um outro vídeo que fala também sobre o processo de escrita, como funciona o fluxo. Então, vou colocar esses dois cards aqui ao lado para que você possa acompanhá-lo, tá certo? Então, depois de assistir pelo menos esses dois vídeos, você retorna para que possa acompanhar esta aula. Mas recomendo fortemente que você assista toda a playlist para que assim você possa aproveitar melhor o conteúdo. Se você está vendo esse vídeo ainda e não se inscreveu no canal, recomendo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você vai ter acesso aos novos materiais que vão ser postados ao longo dos próximos dias. Esses materiais, eles são importantes para a elaboração do trabalho científico. Eu estou falando de cada um dos elementos. Já falamos sobre como escolher um tema de TCC, como funciona o fluxo de composição de escrita de um TCC, como escrever a introdução e agora estamos falando como reescrever, como elaborar um referencial teórico. Então, vamos lá. Vale mencionar que o artigo que vamos trabalhar como base é o mesmo anterior. Se você não é da área de contabilidade e finanças, você consegue sim acompanhar esse conteúdo e vai conseguir entender o raciocínio. O mais importante aqui que eu estou explicando para você não é da área de contabilidade e finanças especificamente, é compensar um trabalho científico. E aí você pode aplicar em diversas outras áreas, ok? Então, mas na minha perspectiva a ser apresentada, vai envolver contabilidade, administração, finanças, vai envolver muito mais essa área, economia inclusive, mas isso não é um impedimento, caso você seja de outra área, para poder acompanhar esse conteúdo. Então, vamos avançar aqui e entender um pouco desse fluxo. No slide está aparecendo a informação de que o trabalho do referencial teórico ele deve conter uma teoria por trás que sustenta esse trabalho. Se você quiser entender um pouco mais sobre teoria, lei, hipótese, tese, tudo isso, existe um podcast do canal Contabilidade Societária que é exclusivo e complementar a esse material e ele está disponível em diversas plataformas de podcast. Então, recomendo fortemente que você também acesse lá. Esse conteúdo não vai ser exposto aqui no YouTube em vídeo, então vai ser exclusivo para a forma de podcast. Então, caso você tenha interesse, recomendo fortemente também que escute esse podcast para você conseguir diferenciar o que é teoria, de hipótese, de lei e assim por diante. E aí sim vai facilitar muito o processo aqui de entender neste material em vídeo. O link também dos podcasts, dos principais agregadores, diretamente para o canal do Contabilidade Societária, o podcast do Contabilidade Societária, consta também na descrição desse vídeo. Nesse vídeo em específico, eu vou falar um pouquinho sobre teoria, mas na perspectiva para atender a necessidade deste conteúdo. Em que sentido? Existem diversas teorias,
No caso aqui tem a teoria da agência, a teoria do disclosure. Essas teorias, elas são muito comuns na minha área de formação. Nesse caso, você vai ter acesso a esse tipo de teoria ao longo do curso. Então, em virtude do conhecimento que você vem adquirir ao longo dos semestres, ao longo dos anos, você já vai ter uma base, que isso inclusive vai influenciar e lhe influenciou na escolha do tema da pesquisa. Pois o tema da pesquisa vai ensejar, vai lhe levar ao uso de algumas teorias praticamente que obrigatoriamente. Então, é isso que você tem que se atentar na escolha das teorias que vão dar suporte à sua pesquisa científica. Alguns estudiosos entendem que não tem como fazer uma pesquisa científica sem que não tenha uma teoria por trás, devidamente estabelecida, certo? Então, é esse um procedimento básico para a confecção de um referencial teórico, a elaboração de um referencial teórico. Cabe mencionar que existe uma diferença hoje do que é publicado geralmente e da forma que é feito no Brasil as pesquisas científicas, na minha área específica, basicamente de contabilidade, quando se compara em relação ao que é feito ao resto do mundo. Lá está tendo uma inclinação hoje, uma indicação muito forte dos trabalhos serem não mais terem tanto referencial teórico, eles serem cada vez mais enxutos em quantidade e haver a necessidade sim aí que o leitor ele se aprofunde em fontes externas àquele próprio artigo científico para que ele possa ter uma dimensão em que passo da pesquisa científica, em que passo da fronteira do conhecimento aquele artigo, aquele trabalho está se propondo a executar e a avançar. Então, hoje está tendo muito essa inclinação. Provavelmente o que vai ocorrer, inclusive, nas pesquisas aqui, é acompanhar esse fluxo, certo? E aí seguir o que está sendo feito, digamos, do que é o melhor da pesquisa científica considerada hoje. Então, é essa perspectiva que você deve também considerar. Mas, inicialmente, eu vou apresentar o que é utilizado hoje. Então, só estou apenas lhe dando uma informação adicional para que você possa começar a ter contato também nessas possibilidades, pois você pode estar, inclusive, ao momento de ver esse vídeo, está passando pelo processo de transição para esse tipo de fluxo distinto um pouco, que privilegia muito mais uma introdução muito bem feita do que um referencial teórico grande ou um referencial teórico apenas para constar alguma coisa no trabalho. Basicamente, faz com que o leitor pesquise, cita lá de forma indireta alguns trabalhos e diz, olha, pesquisa esses trabalhos aqui para você poder voltar e ler esse trabalho aqui. Então, está muito mais nessa linha hoje. Mas tudo bem. Vamos avançar. O objetivo também do referencial teórico é fornecer subsídios para o entendimento do trabalho. Pois sem esses subsídios, como vai ser possível tomar decisões, vamos dizer, metodológicas, fornecer decisões, inclusive, ou possibilidade de fazer uma análise robusta de uma pesquisa científica. Então, isso vai, inclusive, entrar na terceira linha destacada, que é lançar luz sobre a análise dos resultados. O referencial teórico vai me ajudar a entender a análise dos resultados da pesquisa científica. Então, não tem como analisar os resultados sem entender o que foi feito anteriormente. É basicamente esse o raciocínio por trás. Já já, a gente vai entrar aqui no exemplo claro, real, de como tratar isso numa pesquisa científica. Depois, permitir cruzamentos dos resultados da pesquisa atual com estudos anteriores. Isso aí é uma consequência, vamos dizer, quase que lógica de quando você faz uma análise dele, quando está se fazendo os resultados da pesquisa, compondo o texto, você faz algumas comparações e, obviamente, você vai ter que fazendo cruzamentos. Em que sua pesquisa está avançando, em que ela se diferencia, em que ela complementa, em que ela pode estar talvez aquém ainda e assim por diante. E fazendo, obviamente, os cruzamentos de dizer que está concordando ou discordando daquilo que tem sido feito anteriormente. Caso sua pesquisa ela não seja tão, digamos assim, revolucionária. Tende a ser o normal, inclusive nas pesquisas científicas, que os grandes avanços eles não são tão grandes como alguns podem pensar, principalmente leigos, né? São passos constantes. Então, você pode estar dando um pequeno passo em relação ao conhecimento anterior. Então, tende a seu trabalho não ser tão distinto do que foi feito anteriormente. Então, a relação ainda provavelmente vai existir muito forte. Bem, também permitir apresentar elementos que suportem as escolhas metodológicas. A sua metodologia vai derivar também muito do que está sendo feito em pesquisas anteriores envolvendo esta área, inclusive métodos que foram empregados nas pesquisas anteriores. Vai perceber isso como? No referencial teórico, você vai fazer uma série de leituras, preparar o seu material a ser
considerado na sua pesquisa científica, que você julgue fazer o filtro do que é relevante para a sua pesquisa, e é isso que você vai considerar lá também. Depois, tomar cuidado para não ser enfadonho, repetitivo, ser objetivo na escrita e lembrar que o público não é leigo, no caso aqui eu deixei em ênfase, em destaque, em contabilidade. Mas isso aí se aplica a qualquer área, só estou dando uma ênfase aqui para a minha área. Você não pode fazer uma pesquisa científica pensando em fazer com que leigos entendam o processo. Você tem que fazer a pesquisa entendendo que ela é feita para profissionais, para acadêmicos, para estudiosos, para pesquisadores do seu ramo de conhecimento. Caso eles tenham interesse em se aprofundar sobre isso, eles vão ter que buscar mais informação, eu digo em relação aos leigos, buscar mais informações complementares ou pedir um suporte para alguém que é da área para que possa, digamos, traduzir isso em uma linguagem mais acessível. Quem faz um papel, digamos, um pouco disso, muitas das vezes a gente percebe, acompanhando na mídia inclusive, é o próprio jornalismo. Sai uma pesquisa científica na área médica, é muito comum isso, e ela traz algumas informações bastante úteis, relevantes para a sociedade como um todo. O jornalista, juntamente com talvez até algum suporte mais, digamos, de conhecimento técnico, entrevista, conversa, lê aquele artigo e tenta pegar os elementos e tentar traduzir aquilo para uma forma que grande parte da população tenha acesso àquele conhecimento. Aí sai aquela matéria, trouxe a cura de tal doença e o procedimento a ser feito é esse, e a vacina para tal doença vai ser dessa forma, e combate o vírus desse jeito. Então, tudo isso é uma espécie de tradução, até um pouco vezes simplória, do processo. Mas isso, o artigo científico, muitas das vezes, não está com essa informação tão clara, porque ele está sendo feito para pessoas daquele ramo do conhecimento, daquela área. E isso não é uma limitação. É uma limitação? De certa forma até que é, mas não é uma limitação quanto à proposição e à proposta do trabalho científico. Ela é feita para, basicamente, a comunidade daquela área. Mesmo que ele tenha uma contribuição, obviamente, para a comunidade em geral, para a sociedade como um todo, até mesmo todo o mundo. Então, é só para que você tenha essa dimensão de como funciona o processo da escrita e de como pensar o referencial teórico. Acredito que passando essas informações aqui para você, você vai ter um conhecimento já suficiente, pelo menos do plano de vista teórico, para que você possa se aprofundar, aí sim, no conhecimento e aplicação de um artigo científico, de um TCC e assim por diante. Se você também quiser acesso aos próprios materiais dos vídeos, dos podcasts, eles também estão congregados no site contabilidadesocietária.com.br. O link também consta na descrição deste vídeo. Então lá você também vai ter acesso aos próprios podcasts de forma inteiramente organizada, episódio por episódio. Bem, temos aqui o artigo científico que trata sobre a contribuição do Bitcoin na melhora de eficiência de um portfólio de investimentos. Esse artigo científico é o que está sendo utilizado desde o início do curso, desde o início da apresentação dessas videoaulas, dessa playlist, como referência, para que você possa compreender o entendimento de cada um dos elementos científicos. Eu estou apenas aqui apresentando o título do artigo. O link para esse artigo também consta na descrição deste vídeo. Eu vou apenas mostrar como referência, mas não vamos utilizar aqui a análise das outras seções. Vamos pular diretamente para o referencial teórico, que é a aula de hoje. Caso você não viu as aulas anteriores, recomendo fortemente que você acompanhe os vídeos anteriores que constam no canal, bem como também a playlist, né, que obviamente vai estar compondo todos esses materiais, a depender de qual vídeo você vai estar acessando primeiro. Então lá você vai ter acesso a começar desde o início. Bem, vamos lá. O próprio título aqui chamado Fundamentação Teórica, ele pode ser utilizado com outros termos, inclusive como referencial teórico e assim por diante. Bem, se você já acompanhou o vídeo anterior, você sabe que eu estou falando sobre criptomoedas. Então, com base no que foi já discutido e apresentado anteriormente, é importante entender que a teoria do portfólio e de criptomoedas, ela é um arcabouço que foi considerado para esta pesquisa científica. E aí você pode talvez estar se perguntando, como cheguei a esta conclusão que essa teoria é uma teoria relevante? Muito do que ocorreu foi em virtude de conhecimento prévio. Eu não descobri que essa seria a melhor teoria do nada.
Ao pensar o problema de pesquisa, eu fui quase que de imediato chegar à conclusão que eu precisava desta teoria. Só recapitulando, eu estou trabalhando com a perspectiva que esse material de investimento tem uma teoria por trás que diz, olha, é melhor você considerar aplicar o seu recurso de forma, digamos, distribuída em diversos tipos de ativos, em diversos tipos de investimento, do que você colocar em um único tipo. Então, apenas investir em imóveis ou apenas investir em ações. Utilizando-se dessa perspectiva, você terá minimizar o risco de ter problemas de perda de dinheiro, basicamente é isso, né? De risco de perder o seu investimento. E aí você consegue minimizando o risco e, obviamente, tentando maximizar o retorno, ou seja, o seu retorno para o investimento inicialmente empregado, inicialmente estabelecido. Então, basicamente é essa a perspectiva por trás, tudo bem? Então, vamos avançar aqui um pouco sobre esses elementos. Então, a teoria do portfólio, ela é uma teoria básica de finanças, já há algum tempo, já existe há algum tempo, então não é nada muito novo. O que temos um pouco mais de atualidade aqui é exatamente o termo de trabalhar com as criptomoedas. Então, ela é uma referência para tal. Mas vamos lá. Utiliza-se de uma técnica de otimização de carteiras. Tal. Eu não vou entrar bem nesses aspectos teóricos, mas basicamente é trabalhar com a teoria que foi apresentada por uma pessoa chamada Markowitz. E aqui vai a primeira dica de como você trabalhar e escrever um referencial teórico. Geralmente, o seu tipo de pesquisa, seu campo de pesquisa, existe alguns pensadores ou propositores iniciais. Então, é muito salutar que você faça referência a essas pessoas. Nessa pesquisa em específico, o principal pensador da teoria utilizada é o Markowitz. Ele é o desenvolvedor dessa teoria. Então, a teoria do portfólio, ela vem muito fortemente dessa pessoa, Markowitz. Então, ele não pode deixar de ser utilizado no meu trabalho. E perceba que eu estou fazendo uma citação indireta. Por que indireta? Eu estou tendo o cuidado de entender o raciocínio por trás e escrever esse raciocínio sem necessariamente colocar palavra por palavra do que foi mencionado pelo autor. E aí eu deixo o texto mais fluido e também mostro, inclusive, um pouco da competência, digamos, do escritor em tentar fazer, né, uma síntese do pensamento e assim expor ele. Então, basicamente ele vai falar aqui sobre o que é o portfólio, que caracteriza pela diversificação de ativos, né? Obviamente buscando um retorno esperado e com isso, obviamente, também ter o menor risco. É basicamente a essência do que ele apresenta e estou colocando aqui. Inclusive, isso foi também apresentado por outros autores. Só que perceba que esses outros autores têm algo muito mais recente, na verdade, né? Então, algo muito mais novo. Eu estou utilizando, então, dos autores inicialmente referência, os mais antigos, que no meu caso, década de 50, e utilizando os trabalhos mais recentes. E esse trabalho foi publicado em 2019, então o artigo de 2016, obviamente, bastante, digamos, próximo do período de tempo, então ele está atendendo também um aspecto que é muito importante quando você vai escrever um artigo científico, é pensar na atualidade das referências. As referências, elas devem ser atuais. Então perceba que, além daquelas proposições que inicialmente apresentei no slide dessa aula, você tem que entender que existem alguns outros elementos que eu vou expondo aqui ao longo desse conteúdo em vídeo. Então, a atualidade das referências também é uma boa referência, porque eu não posso estar fazendo um artigo científico, um TCC, que ele está desatualizado, que ele não é mais relevante. Então, eu tenho que perceber o que é relevância de um artigo científico em muitas das circunstâncias em virtude do que tem sido feito em artigos anteriores. Então, é essa a perspectiva. Bem, a imediata definição de portfólio torna-se possível a redução parcial do risco, que dependerá da existência ou não de variação conjunta entre os ativos, e aí vai. Basicamente, de novo aqui, fazendo referência a Markowitz. Então, estou sustentando o que é essa teoria, explicando o que é, para que possa aplicar isso na minha área, no caso, criptomoedas. Eu estou gastando talvez um pouco mais de energia
em expor o raciocínio de Markowitz, talvez para alguns que possam estar acompanhando, isso aí também tem um aspecto um pouco subjetivo. Por que precisa talvez escrever isso? Alguns podem achar que estou escrevendo muito, outros podem pensar que estou escrevendo pouco. Então é um pouco relativo isso. Mas eu entendo que é necessário, nessa pesquisa científica aqui, fazer essa ligação entre a teoria do portfólio com as criptomoedas. Então, por isso, estou expondo um pouco mais. Para alguns, apenas um parágrafo já seria o suficiente, inclusive. Outros, talvez fariam aí uma sessão bem mais longa para falar dessas verdades. Mas aqui, fica que eu falei apenas sei quantos parágrafos mesmo, só para poder reforçar. Um parágrafo, 2, 3, 4 parágrafos que está envolvendo aspectos sobre a teoria do portfólio. Inclusive, esse aqui é sobre desempenho, carteira de investimento. Aí sim, depois de 4 parágrafos no meu referencial teórico, olhe que para alguns, 1 ou 2 parágrafos já seria suficiente. Para outros, talvez escreveriam 2 ou 3 páginas sobre isso. Então, você tem que entender o tamanho do material que você vai utilizar. Nesse caso aqui em específico, esse tipo de trabalho, ele teve 17 páginas, certo? Foi um trabalho de artigo científico, no formato de artigo científico. O que vai se aplicar, obviamente, não o formato exatamente, mas o tipo de conceito de elaboração se aplica a um TCC naturalmente. E não é para ser diferente disso mesmo, não. Então, vamos lá. Aí aqui eu entro no campo das criptomoedas, no 5º parágrafo. Com o advento de criptomoedas, alguns estudos eu menciono as referências. Temos aqui algumas referências. Foi de propósito elas serem recentes? Até foi, mas também não teria como não ser, porque o meu tema ele é algo recente. O Bitcoin ele foi criado na crise financeira de 2007, 2008. Então, esse tipo de elaboração ela é bem recente. Então, não tem como as pesquisas científicas, obviamente, antecederem a criação do Bitcoin. Então, por isso também que os próprios materiais utilizados eles são bem mais recentes. Então, estou utilizando aqui desses argumentos de uso dos ativos como possibilidade do Bitcoin ser uma alternativa para investimento, certo? Nessa perspectiva apresentada aqui, até então, esses materiais, esses artigos, eles fazem algumas análises, algumas comparações, mas eles não ficam restritos, a maioria deles eles não fizeram, na verdade, o que eu estou propondo a fazer, que foi aplicado inclusive aqui no Brasil. Então, é só para você também ter uma dimensão quanto a isso. E vou explicar aqui basicamente o que é o Bitcoin. Tenho aqui uma referência explicando o que é. É um ativo alternativo, antagônico aos tradicionais ativos financeiros do mercado. E assim vai, com referência nessa pessoa aqui. Nessa pessoa não, né? Nessas pessoas, porque o termo aqui etial está me indicando que tem mais autores do que apenas essa autora ou autor, né? Temos aqui o sobrenome, não tem como saber agora, nesse momento, qual o sexo desse autor. Então, perceba que existe uma série de referências aqui ao uso de ativos, né? E eu estou querendo colocar o quê? As criptomoedas junto desse grupo aqui para aplicar. Como é que eu descobri isso? Aplicando os critérios que já mencionei em aulas anteriores de como pesquisar um artigo científico e como identificar aí alguma lacuna. Caso você tenha interesse em verificar um vídeo específico de como mostro o passo a passo de como pesquisar nas ferramentas de busca, como fazer o filtro, como talvez pescar algumas possibilidades de pesquisa para um artigo científico, bem, esse vídeo ele consta já na playlist desse canal. Bem, vamos avançando aqui. Ao contar com essas informações que apresenta esse artigo aqui de Colbert et al. 2018, percebe-se que o uso de ativos aqui, como o índice SP500, que é do mercado norte-americano, e um conjunto aqui de 3 criptomoedas, foi utilizado aqui como elementos para elaborar um processo de diversificação de investimentos. Apresenta-se aqui. Então, esse é um dos poucos trabalhos até então que trabalhou com a composição de colocar um índice em conjunto com criptomoedas, que no caso foram 3, Bitcoin, Ripple e Litecoin, e o ouro. Perceba que esse trabalho aqui, ele deixou, sabendo como foi feito o meu,
e vocês vão descobrir, você vai acompanhar isso um pouco mais à frente, ele trabalhou com uma quantidade pequena de ativos, certo? Em relação ao meu trabalho. Mas só que de forma complementar, ele trabalhou com 3 criptomoedas. O que não foi o caso aqui na minha pesquisa aplicada no Brasil. Eu trabalhei apenas com uma. Mas esse apenas com uma, talvez quem não acompanha tanto, não vai achar talvez que é muito pouco. Mas só que o Bitcoin, ele é o grande e disparado ativo de criptomoedas com maior peso. Então, o Bitcoin, ele tem um efeito tão forte que a subida e a descida dele geralmente impactam nas outras criptomoedas também, certo? Então, só para você ter uma dimensão quanto a isso, caso não seja uma pessoa que tem esse conhecimento um pouco mais profundo da área das criptomoedas. Perceba que eu estou fazendo aqui uma construção de uma história, vamos dizer, para fazer a pessoa que está acompanhando, lendo esse artigo, entender que é basicamente um raciocínio que seria lógico, digamos assim, entrar no campo da pesquisa que eu estou me propondo a fazer. Perceba que eu não estou falando apenas aqui de criptomoeda de forma muito vaga, ou pegando artigos muito distantes da minha área. Eu tenho que ser restritivo, pois tenho muito material já. Então aqui eu vou pegando mais materiais que falam sobre talvez a melhora aqui significativa da diversificação e assim vai. Aqui é mais um trabalho que envolve de alguma forma ativos e criptomoedas, falando da baixa correlação e assim vai. Outro trabalho aqui também menciona e assim vai. De alguma forma esses trabalhos vão tocando aqui, falando sobre fundos de hedging, imóveis, commodities. Então todos são trabalhos que estão tendo alguma relação com a minha perspectiva do que estou me propondo a fazer. Então esses trabalhos têm que ser citados e eu vou comparar os meus resultados lá na frente com pesquisas como essa. Então fica esse alerta. Eu tenho que pensar em escrever esse material que ele possa me servir de subsídio para comparações posteriores. Temos aqui mais uma pesquisa trabalhando sobre a inclusão do Bitcoin, e inclusive o impacto disso, né? Trazendo um maior aumento de volatilidade, e é algo muito comum o aumento da volatilidade. Bem, avançando um pouco aqui, então, ao demonstrar esses materiais, tento fazer, na verdade, né, o interessante é tentar fazer uma ligação dessa última subseção para a seção seguinte. Perceba que logo no início do trabalho eu tinha a seção número 2, que era aqui a seção de referencial teórico. Pode ser outro número, não necessariamente tem que ser o número 2, até porque a composição da estrutura do trabalho científico pode divergir a depender de sua área, mas aqui é o item 2.0, né, vamos dizer assim, o 2 ponto base, na verdade, e aqui eu tenho o 2.1, que é teor do portfólio e criptomoedas. Então, eu tento falar sobre essa perspectiva de diversificação, de composição de carteiras aplicado a criptomoedas. Agora eu estou indo para a próxima seção, que vai ser a 2.2. Então, perceba que elas são, digamos, independentes, de certa forma, um pouco, mas elas se encontram quando estou falando sobre uma temática-chave base, que é as próprias criptomoedas. Então, é apresentado aqui, logo em seguida, tópicos especiais em criptomoedas, blockchain e também regulações, né? Como é algo muito novo, as criptomoedas estão passando por um processo de regulação, seja normativo em algum país, explicar como funciona, o que é, que tipo de ativo é, tributação e assim vai. Então, apresenta-se aqui inicialmente algumas informações que entendo ser interessantes nesse momento inicial das poucas pesquisas que tem sobre criptomoedas no Brasil. Então, basicamente é por isso essa exposição. Então, aqui o blockchain consiste em um banco de dados, tal, distribuído, e assim vai. Aí vai explicando o que é o tal do blockchain, que é uma cadeia de blocos, né? Uma forma sistemática de segurança, inclusive, de como as informações elas são, digamos, empilhadas, armazenadas, e isso traz uma série de benefícios, né? Como a própria perspectiva do anonimato, do proprietário do Bitcoin. Então, tudo isso são vantagens, vamos dizer assim, que são consideradas para as criptomoedas. E aí tem uma série de pesquisas que vão falando sobre o processo de mineração,
Mineração é obter o Bitcoin, certo? Para quem não... Exatamente o termo mineração é o termo de encontrar mesmo, de minerar, de buscar. E o Bitcoin é associado por muitos, né, ao termo do o ouro digital, né? Então é um ativo digital e isso aí seria uma espécie de... Os mineradores são pessoas, né, ou computadores, na verdade, né, que são geridos por pessoas que eles ficam trabalhando e desvendando códigos matemáticos, e eles vão sendo recompensados com o próprio Bitcoin, certo? E com isso, eles pegam esse ativo e eles vão disponibilizar no mercado, vender e assim vai. Então, existe até um mercado, vamos dizer, paralelo, que é o próprio material, o próprio trabalho de você encontrar os bitcoins, minerar os bitcoins, desvendar os códigos e você receber parcelas de bitcoin como recompensa pelo trabalho empregado. Só que uma das críticas que se tem ao Bitcoin, né, principalmente em relação a criptomoedas mais recentes, é que isso faz com que tenha-se um consumo de energia, né? E aí isso tem se tornado algumas questões um pouco mais problemáticas, né? Inclusive, em alguns países daí tem tido já referências ao acréscimo do consumo de energia em algumas determinadas localidades, em virtude de parques, vamos dizer, que existem lá diversos, milhares de computadores trabalhando, desvendando códigos de Bitcoin para que possam receber essa recompensa e aí, obviamente, vender isso no mercado e assim vai. Bem, avançando aqui um pouco mais, temos aqui informações também envolvendo sobre a regulação das moedas digitais. Tudo isso aqui são temáticas que eu vou descobrindo a partir do quê? Da minha leitura, da minha percepção quanto ao que tem sido discutido em pesquisas anteriores. Quem me direcionou para isso não foi necessariamente a minha pessoa, foi vendo os materiais e expondo o que eles entendem que é relevante e que para mim provavelmente também vai ser. Olha que exemplo aqui. Temos nessa perspectiva aqui a citação desse material, porque eu quero dar ênfase nesse. Esse aqui é um filme. Então, fica também mais uma informação. Às vezes a pessoa pensa que para usar no trabalho científico tem que ser apenas, ou pode ser apenas, um outro trabalho escrito. Você pode fazer referência a uma série de outros tipos de materiais para uma pesquisa científica. Inclusive, uma aula ministrada na sua sala de aula, você pode utilizar o que o professor mencionou como referência para o seu trabalho. Só que existem níveis, obviamente. O que um professor falou em sala de aula que não passou por um crivo de pares da mesma área, ele vai ter um peso inferior do que um artigo científico publicado que passou por uma série de revisões, inclusive passou pela análise de pareceristas que, em tese, eles nem sequer conhecem e não sabem quem é o autor do trabalho. Então, eles fazem uma análise bem criteriosa e, obviamente, sem qualquer viés pessoal, seja para querer ajudar ou para querer prejudicar o autor. Então, perceba que aqui eu estou utilizando um filme, um documentário sobre as criptomoedas e é um material muito útil para a minha pesquisa. Então, eu considerei isso na minha pesquisa, coloquei. Não tem problema você citar um filme a respeito, certo? Se ele, obviamente, tem alguma contribuição relevante para a sua pesquisa. Perceba também que eu estou utilizando, pelo sobrenome dos autores, talvez já tenha percebido, eu estou utilizando muitas pesquisas internacionais. Por quê? Os materiais que existem, basicamente, sobre essa minha temática, só é fora do Brasil. Não existe aí em outros lugares. Então, eu estou sendo um dos primeiros autores a publicar sobre criptomoedas no Brasil. Então, perceba que a temática ela é muito recente. Então, é por isso do uso dessas ferramentas, desses artigos de fora do país. Um outro cuidado que tem que se ter é que, mesmo que tenha muitas pesquisas no Brasil, tendem a um nível de pesquisa que eu quero me propor a fazer, é que os melhores trabalhos eles não estão no Brasil. Eles estão aonde? Estão fora do Brasil. Estão publicados nas revistas internacionais melhores do mundo, que provavelmente e infelizmente elas não são revistas, digamos, brasileiras, né? Elas geralmente estão sediadas em outros países aí, principalmente Europa e obviamente Estados Unidos. Então essas são as revistas, pelo menos na área de contabilidade e finanças, são essas as principais revistas que existem no mundo, né, os principais periódicos. Aqui eu vou falando sobre uma perspectiva de uma regulação próxima da nossa realidade, né, via CVM, que é um órgão regulador, e ele vai falar aqui sobre algumas informações a respeito que os fundos de investimento eles estão impedidos, né, de alocar
recursos em Bitcoin, né? Então, essa é uma informação um pouco mais recente e tem a ver com a própria regulação. Então, perceba que para falar sobre portfólio, de alguma forma eu vou ter que falar sobre regulação, dizer o que é permitido e o que não é permitido. Não adianta eu gastar energia e dizer que o Bitcoin é uma maravilha ou não é uma maravilha, dizer que é uma possibilidade de investimento, se tiver um órgão regulador e dizer que o órgão regulador mencionar que é proibido utilizar-se de criptomoedas. Então, como é que eu vou seguir algo no meu país se eu estou descumprindo uma legislação interna, estou, digamos, cometendo um crime, né? Então, é essa a questão que tem que se considerar também numa pesquisa científica. Após apresentar o que se trata do portfólio e uma reflexão sobre as criptomoedas, depois apresentar algumas nuances, características do próprio processo de criptomoedas, como a forma de armazenamento das informações, a criptografia, a regulação, eu chego aqui para a seção 2.3, que trata sobre as criptomoedas e os investimentos em geral. E esse tipo de material ele é bastante útil, pois agora que sim, eu estou fazendo uma aproximação muito forte da minha temática de pesquisa, inicialmente proposta, e essa sessão eu estou dizendo o seguinte, olha, as criptomoedas são sim uma alternativa de investimento e vou explicar um pouco sobre isso. Eu vou lá, tratando aqui. Diz aqui, atualmente o Bitcoin se classifica como um ativo da economia alternativa, opondo-se às moedas tradicionais. Ele pode se atuar como um hedge e seguro contra investimentos altamente voláteis, por mais que o próprio Bitcoin seja um investimento altamente volátil, né? E aqui fala, como os presentes em investimentos em ações, além de garantir retornos mais elevados em curto prazo. Obviamente, isso aqui ocorreu em virtude do desdobramento dos achados desta pesquisa. E isso aqui eles podem estar certos, como podem estar errados. Quem vai definir isso? Quem vai definir isso vai ser os dados da pesquisa, o emprego correto da metodologia científica, que inclusive vai ser o próximo vídeo a ser disponibilizado aqui nesse fluxo, dessa playlist de como elaborar um trabalho científico. Estamos falando sobre metodologia, sobre referencial teórico nesse momento, e o próximo vai ser sobre metodologia científica. Então fique atento às próximas publicações. E se esse material tem sido útil para você, recomendo fortemente que você curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de turma que estão com dificuldades e passando por aflições semelhantes à sua, né? Para que eles possam ter a possibilidade de ter um bom material como referência para que ajude a eles a elaborarem um trabalho, uma pesquisa científica, certo? Perceba que ao longo dos parágrafos existe uma série de citações. Essas citações aqui elas são indiretas e todo o parágrafo praticamente tem. É uma recomendação muito forte, pelo menos na minha área de pesquisa, no meu campo de conhecimento, o uso e a ancoragem dos autores anteriores, e eu tenho que ter um cuidado para que eu não fique colocando algo que é chamado de um juízo, digamos, particular, né? E esse juízo particular, sem amparo, inclusive, em pesquisas científicas, é basicamente achismo. E nós não estamos trabalhando aqui com achismo, estamos trabalhando com pesquisa científica, com metodologia devidamente empregada. Então, isso aqui é para muitos, talvez, algo muito distante, muito distinto, mas é o que é empregado hoje. Temos que buscar, obviamente, o avanço e usar os melhores critérios possíveis, certo? Não evitar o achismo. Eu posso considerar o achismo na composição, de certa forma, de alguma hipótese, de alguma proposição, e aí vamos para a pesquisa científica para tentar testar isso. Mas isso tem critério, tem autores anteriores que pesquisaram provavelmente a respeito do tema. Dificilmente você vai ser a pessoa que vai estar, digamos, abrindo esse ramo do conhecimento, principalmente em trabalhos de nível de TCC, obviamente, e assim vai. Perceba que nesse momento aqui eu estou mostrando para você uma reportagem do Estadão de 2018. Por que disso? Às vezes informações particulares ou próximas da nossa realidade aqui no Brasil, eu só vou ter fonte, às vezes, em alguns momentos, apenas de uma notícia e não de uma pesquisa científica. Obviamente, essa não é uma das melhores fontes, se eu for comparar com um artigo científico que foi feita uma revisão por pares. Mas, em virtude da necessidade de expor algum raciocínio e alguma informação,
E se eu me utilizei de fato uma reportagem como referência, eu tenho que obrigatoriamente fazer referência a ela. E aqui eu estou agora expondo, inclusive, a alternativas que podem ser empregadas para a minha pesquisa em específico. Usar índices como Ibovespa, IBRX50, LFT, que são títulos do governo, o ouro, cotação, né, a variação da moeda, do real para o dólar. Então, tudo isso são possibilidades de emprego para a minha pesquisa científica que envolve montar um portfólio com diversos ativos de investimento e o Bitcoin entre eles como alternativa. E assim vai. Então, foi mencionado um pouquinho aqui rapidamente sobre cada um desses elementos, pois eu quero falar sobre eles. Falei aqui sobre o Ibovespa, certo? Que hoje é chamado de B3, Brasil Bolsa Balcão. Falei sobre o IBRX50. Falei sobre o Tesouro Direto. Perceba que eu estou falando sobre cada um dos elementos, ou pelo menos dando um panorama do que seria cada um deles, que vão ser utilizados na minha pesquisa científica, certo? E aí eu menciono, né, que a LFT, obviamente, é o próprio Tesouro Selic, então é a taxa Selic. E mais à frente também menciona-se aqui sobre a própria cotação, a variação do dólar e esse tipo de coisa. Então, aqui percebe que eu fiz um panorama geral de como anda o pensar da pesquisa científica, né? E aqui, então, eu entro na metodologia do trabalho, que vai ser a próxima sessão. Então, observe que quantas páginas eu escrevi desse artigo científico na seção de referencial teórico. Aqui eu tenho um pouco mais de meia página. Eu tenho aqui uma página inteira. Perceba que essa página aqui, inclusive, que foi uma seção, eu tenho um pouco mais de uma página e meia. A seção 2.3. A seção 2.2, um pouco menos de uma página e meia. Mas se for somar aqui o que sobra daquela página anterior com o que tenho aqui dessa, eu tenho até então agora em torno de 3 páginas de conteúdo. E agora tem a seção 2.1. Também aqui é um pouco mais de meia página e uma página inteira e mais um pouquinho aqui. Então, ou seja, eu tenho aí 4 páginas e meia, quase chegando a 5 páginas de conteúdo sobre referencial teórico, certo? E levando em conta que eu estou escrevendo aqui o texto em um texto sem espaçamento, digamos, entre as linhas, né? E também com o espaço aqui bastante reduzido entre os parágrafos, né? Não tem espaço entre os parágrafos também. Então, esse é espaço entre as linhas, né? O mínimo possível. E também o mínimo possível de espaço entre os parágrafos. Então, eu tenho escrito aqui quase 5 páginas de referencial teórico. Isso, dependendo da área, pode ser muito, como pode ser pouco. E também depende da quantidade limite de páginas que eu estou utilizando, a depender do formato de trabalho científico. Para um TCC, 5 páginas tende a ser pouco. Mas para um artigo científico, a depender de algumas pessoas, 5 páginas já é muito. Então perceba que existe uma variação e tenho que saber qual o limite de páginas, qual o formato para onde eu estou encaminhando o meu artigo. Então 5 páginas para TCC, em geral, é pouco. Para um artigo científico, pode até ser muito, para você perceber, né? Ou até mesmo ajustável. Numa pesquisa que teve 17 páginas, como a minha, 5 páginas como referencial teórico, não vejo nada de estranho, nada de absurdo a respeito. Então, absolutamente normal. Então, basicamente é essa a perspectiva a ser considerada. Tudo bem? Se você tem alguma dúvida ainda, escreva no comentário deste vídeo, possa ser que eu venha responder. Caso não, possa ser que ele seja respondido, inclusive, no canal do Telegram. Existe o link abaixo. E neste canal, a depender da dúvida que apareça aqui nos comentários, eu posso dar uma resposta geral, generalista, para que todo mundo que está dentro do canal, do Telegram, assinou o canal, ele possa ter acesso a isso. Obviamente, não são todas as perguntas, são algumas pinçadas e basicamente aquelas que têm um caráter geral. Então, não necessariamente eu vou fazer um vídeo específico ou um podcast específico, eu vou gravo lá um áudio, um vídeo e mando diretamente para o canal do Telegram e aí você tem acesso a um conteúdo também a respeito disso, certo? É um conteúdo complementar, exclusivo, né? Não vai estar em outras plataformas, então fica essa informação. Caso queira se inscrever, um link na descrição deste vídeo. Então, se você achou esse material interessante, se inscreva no canal, ative as notificações, vão ter mais materiais ao longo dos próximos dias. E conteúdos complementares a este vídeo tem também nos podcasts, que constam os links na descrição dos vídeos, né? Dos principais agregadores de podcast. Mas
qualquer outro agregador de podcast, você vai encontrar o canal Contabilidade Societária. Aguardo você no nosso próximo vídeo e até mais. Tchau!